É, pessoal, o assunto está ficando muito sério, afinal de contas, o governo já começou a negociar a distribuição de dividendos extraordinários. E a principal empresa é ela, a Petrobras. E que, aliás, está aumentando o pagamento dos seus dividendos desta semana. E a B3 pode perder até 7% do seu lucro por conta dos impostos adicionais da MP do governo federal para a CSLL. Então, já que vamos falar sobre a MP, vamos entender também como que ela pode impactar a LCI, a LCA, o próprio JCP, criptomoedas e aluguel de ações. Para tudo isso, os investidores precisam se preparar. E a Taesa decidiu pagar uma bolada em dinheiro aos investidores da renda fixa. E vamos entender isso aqui. Já Nubank representa a quarta marca mais valiosa do Brasil. E vamos ver a top 10. E a CPFL Energia, que vai pagar 900 milhões de reais em dividendos, deixando vários acionistas com um sorriso no rosto. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. E vamos começar então com essa matéria super importante a respeito do governo federal, que está em uma verdadeira corrida contra o tempo, e isso para cumprir com a meta fiscal para este ano de 2025, que prevê um déficit zero. E para atingir esse objetivo, uma das estratégias é justamente buscar receita extra, e como dinheiro não dá em árvore, então uma fonte potencial é justamente as reservas de dinheiro que estão nas estatais. E aí o governo pretende receber isso em forma de dividendos. Mas é claro, apesar da medida ser ruim para as empresas, que elas vão ficar sem dinheiro no caixa, em contrapartida vai deixar muitos investidores felizes, porque tem aqui dividendo extraordinário chegando. Afinal, o governo é um dos acionistas, então se ele recebe dividendos extraordinários, significa que quem investe nessas empresas estatais, e que estão listadas na Bolsa de Valores, é claro, também vão receber. E é nesse contexto que o Ministério da Fazenda, através do ministro Fernando Haddad, confirmou na última quinta-feira que o governo está negociando a distribuição de dividendos extraordinários em empresas como a Petrobras, Banco do Brasil e o BNDES. E o objetivo aqui é usar esses recursos para cumprir, ou pelo menos ajudar a cumprir, a meta fiscal, porque o governo está realmente muito longe dela. Dessa forma, a Petrobras estima que ela possa pagar cerca de 20,6 bilhões de reais em dividendos extras nesse ano. E vale lembrar, esse pode ser um momento crucial, dependendo do seu perfil de investidor, é claro, para se posicionar na Petrobras, que está ultra descontada. Aliás, começou a subir recentemente por conta da guerra entre Israel e o Irã, que é um dos principais produtores de petróleo do mundo. E é claro, reduzindo a oferta, e com a mesma demanda, o mercado já começou a especular e o preço do petróleo já chegou a passar dos $70 o barril Brent, forçando com que a Petrobras já começasse a valorizar também. Eu já vou falar sobre isso. Então, é apenas uma questão de urgência para quem realmente quer aproveitar o momento para tomar risco e ter a possibilidade de ter um ganho real de patrimônio, além também do mercado se empolgar com a Petrobras, que vai pagar dividendos extraordinários por conta da necessidade do governo. E a notícia dessa negociação renovou a esperança dos investidores e fez as ações da Petrobras subirem ainda mais na Bolsa de Valores. Então vamos em resumo aqui dizer quais são as três estratégias do governo. O Haddad ele detalhou que busca por recursos para a meta fiscal de 2025 e se baseia em três pilares. O primeiro, que é o dividendos extraordinários das estatais, com um montante que ainda não foi totalmente divulgado, mas a estimativa do mercado já gira em torno de 20,6 bilhões de reais da Petrobras, que eu havia mencionado, 5 bilhões de reais do Banco do Brasil, atenção aqui, que é outra empresa que está mega descontada na Bolsa de Valores. Então, muita atenção, trouxe essa matéria recentemente, que é um contraponto do que o mercado está falando do Banco do Brasil, de queda de lucratividade versus o interesse do próprio mercado a respeito das ações dele. Então, não seja enganado a respeito do Banco do Brasil. Recomendo fortemente que você assista a esse vídeo. E além das duas empresas, ainda tem o BNDES com outros 16 bilhões de reais. O segundo ponto vai ser o PL do óleo, que é um projeto de lei, como descreve aqui na matéria, e também trazido pelo Ministério da Fazenda, que visa ampliar a arrecadação no setor de óleo e gás do país, por meio de medidas como o aumento de royalties e da participação especial. E essa medida vai trazer custos extras para a Petrobras. Aliás, a empresa do ramo de petróleo mais afetada. Falei sobre isso neste vídeo e principalmente neste vídeo aqui do fim da isenção. E o terceiro ponto, em resumo aqui, é justamente sobre a MP da tributação financeira, uma medida provisória que altera a tributação de aplicações financeiras como o fim da isenção das LCIs, LCAs e IR sobre fundos
fundos de investimento imobiliário e os FIAGROS. Também já falei aqui no canal e vou trazer um reforço sobre esse assunto ainda neste vídeo, além de elevar os impostos sobre as bets e as fintechs. E é claro que o impacto maior dessa medida provisória, se aprovada, vai vir a partir do ano de 2026. Então, o ano de 2025 pode trazer muito dinheiro para os investidores com a reação das empresas em relação a essa medida provisória. Então, em resumo, para a gente que é acionista da Petrobras, a negociação de dividendos extraordinários cria uma expectativa positiva de curto prazo, sinalizando uma injeção de caixa diretamente na sua conta. E a alta das ações, que vimos na semana passada, já reflete esse comportamento do mercado de entender dessa forma. Lembrando ainda que a Petrobras atualizou o valor por ação a ser pago seus dividendos a partir do dia 16/4, que foi a Datacom. E esses valores brutos por ação foram ajustados com base na Selic, é claro. E como sabemos, a Selic está altíssima no país, escandalosa, 14,75%. E é nessa taxa de atualização que a Petrobras está trazendo esse dividendo por ação de mais de 37 centavos. E é claro que depois de ver esse gráfico aqui de PET R4 na periodicidade semanal, que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos, o que equivale a dizer que cada vela dessa, também conhecida como candle ou candlestick, representa uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores. E vendo esse gráfico aqui, tenho certeza que você já não tem dúvida nenhuma a respeito da tendência da Petrobras. Observem só o que aconteceu na semana passada, da semana do dia 9 de junho, uma valorização estrondosa de 9,75% apenas na semana, sendo que a maior parte dessa valorização, se trocarmos aqui para o diário, realmente ficou no último dia, na sexta-feira, mas já vinha valorizando forte também nos 2 dias anteriores, comprovando e conectando toda essa análise que eu estou trazendo para nossa comunidade, entender perfeitamente o que está acontecendo com a Petrobras. Atualmente, a Petrobras, com PET R4, no momento que eu estou gravando o vídeo, está cotada a R$ 32,65. Ainda uma pechincha, porque recentemente as ações estavam ali na casa dos R$ 37,50. E agora começou a valorizar 6,42% nos últimos 12 meses, depois dessa aceleração da valorização das ações. PL é bom, 8,71, lembrando que o PL é quanto que o mercado está disposto a pagar de acordo com os lucros da empresa, e para não ser um número solto. Lá nos Estados Unidos, grandes investidores buscam investir em empresas com um PL de até 15 vezes. Aqui no Brasil é diferente. O pessoal busca entre 10 vezes e 12 vezes. No PVP, 6% acima do valor patrimonial, dividend yield de 17%. Imagina quem começou a comprar a Petrobras nesses momentos aqui que eu trouxe no canal. Eu expliquei claramente nesse vídeo aqui, impossível ignorar. Espero que você não tenha ignorado e tenha estudado a Petrobras aqui junto comigo. E é claro que aqui no grupo VIP do Ativo Virtual estamos comemorando constantemente. Se observarmos aqui no grupo VIP de opções, estamos gerando dividendos sintéticos entre 49 e 60 centavos por ação para a nossa comunidade. Lembrando que isso aqui é possível fazer todos os meses, e tudo que vai bastar é que você conheça as técnicas certas e aplique elas no momento certo. Ou seja, para a Petrobras com PET R4, conseguimos um dividendo sintético acima do último pagamento de dividendos normais. E aqui no grupo VIP de ações, nós estamos comemorando o tempo todo. Vejam só, pessoal, esse estudo publicado sobre a Copel, onde as ações chegaram aos R$ 11,82, na data de gravação desse vídeo, é claro, mas assim, conseguimos um resultado de 44% nessa operação aqui. E é claro, você não precisa vender as ações, mas caso seja sua vontade, fazer um swing trade e conseguir colocar 44% de valorização, ou seja, aumento do seu patrimônio no bolso, então está aqui uma opção também. Se não, melhora apenas o seu dividend yield on cost, porque você comprou em um bom momento no mercado. E não para por aí não. Temos também o Bradesco, que recentemente saltou sua cotação, chegando aos R$ 15,02 no dia 8 de maio de 2025 e alcançamos uma valorização de 27,87%. Além da Embraer, que batemos 12,84% e muitas outras opções aqui no grupo VIP, porque ainda estudamos BDRs, trazemos projeções e preço-teto de diversos ativos, além de vários estudos a respeito de ETFs. Tudo para você dolarizar sua carteira e receber dividendos em dólares também. Ficou interessado? Então aproveita para assinar agora mesmo, porque já estão acontecendo descontos de 25% no semestre da virada. E aqui é o seu semestre da virada, porque com certeza o grupo VIP vai te adicionar muito conhecimento, além de ter acesso aos treinamentos e depois a fazer operações práticas, com base nos estudos e nas operações que eu e
e o meu time estamos fazendo. E é claro, o cupom vai estar nos vídeos do Ativo Virtual no comentário fixado, ou seja, o primeiro comentário de cada vídeo. Mas atenção, essa promoção foi prorrogada a pedido da nossa comunidade até o dia 20 de junho. Mas já que estamos falando da medida provisória, precisamos também entender esse impacto que essa matéria está trazendo, que vai acontecer na B3, a nossa Bolsa de Valores, que tem o código de Bolsa de Valores B3SA3. Sim, ela também está listada nela mesma, sendo que essa análise é do Itaú BBA. E essa medida provisória que eu estou explicando a respeito do interesse do governo federal em arrecadar mais para dar conta de alcançar a meta fiscal desse ano, também conhecida como MP 1303, ela foi publicada na última quarta-feira e acendeu um alerta no mercado. Essa MP propõe um aumento da alíquota do CSL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, que vai afetar diversas instituições financeiras não bancárias. As alíquotas, que eram de 9% a 15%, vão subir para escandalosos 15% a 20%, respectivamente. Um baita impacto no resultado dessas empresas. Então, quem vai ser mais afetado? Claro, a B3 é apontada como a mais impactada, com uma redução estimada de até 7% no seu lucro líquido, segundo os cálculos preliminares do Itaú BBA. Outras empresas do setor de pagamentos e fintechs, como Nubank, PagSeguro e Stone, também devem ser impactadas com essa MP, com quedas estimadas entre 3% e 6%. O Itaú BBA, inclusive, mencionou, abre aspas, a diferença entre que os bancos já pagavam 20% e as fintechs e bolsas de valores 9% a 15%, agora é menor, aumentando a arrecadação e reduzindo assimetrias, fecha aspas. Então observem só, não tem como comparar as fintechs com grandes bancos, que aliás já fazem grandes investimentos para talvez terem lucro no futuro, sim, porque tem gente que acha que as fintechs têm lucros estrondosos, mas não tem não, pessoal. O investimento aqui é pesado para conseguir trazer clientes para dentro das empresas e criar um ecossistema de circulação de dinheiro. Ganhar dinheiro com essa circulação de dinheiro é outra história. Geralmente as fintechs têm grandes empresas que patrocinam elas por muito tempo, até que finalmente elas conseguem dar dinheiro no mercado. A justificativa do governo para essa medida é compensar a perda de arrecadação como um recuo no aumento do IOF, que foi um contrassenso do mercado falar em aumentar IOF para arrecadação. O propósito do IOF simplesmente não faz sentido para arrecadação. E continuando, e eles disseram que a intenção então é corrigir uma distorção fiscal, já que os bancos tradicionais e seguradoras que já pagam 20% de CSLL, enquanto essas outras instituições pagavam menos. Bom, deixa aí nos comentários abaixo o que vocês acham disso. Essa tal distorção que está sendo dita aqui, ela realmente não existe, porque empresas pequenas não podem ser tratadas como empresas grandes, consolidadas, que dão muitos lucros. Podemos ver isso claramente nos resultados das fintechs, para quem acompanha, claro, da própria B3, quando a gente compara com grandes bancos. Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Banco Itaú, simplesmente não tem comparação. Então, para quem é acionista da B3, essa MP representa um risco de curto prazo para os lucros da companhia. Uma redução de 7% no lucro líquido é significativa e pode impactar as projeções futuras e o próprio valuation, ou seja, o valor da própria empresa, ou seja, da B3. Porque aí vai ter aumento de custo, que é o aumento direto no imposto que a B3 e outras empresas do setor pagam sobre os seus próprios lucros. Nivelamento fiscal, que a medida busca um tal nivelamento da carga tributária entre diferentes tipos de instituições financeiras, o que pode ser visto como uma forma de reduzir assimetrias do mercado. Mas eu não concordo com essa visão. Como eu expliquei, as empresas têm seus momentos e os momentos são diferentes. Se a gente quer promover desenvolvimento, aumentar a industrialização do país e colocar realmente o Brasil em um novo patamar de economia. O que está sendo feito é justamente o contrário, reduzindo a circulação do dinheiro, concentrando mais o dinheiro na mão de poucos, ou melhor, de poucas empresas, que já são as consolidadas, as grandonas, e dando cada vez menos espaço para empresas emergentes, diminuindo o número de empregos, reduzindo a circulação de dinheiro e diminuindo o número de oportunidades no país. Além disso, tem incerteza regulatória. O fato da MP já estar em vigor, embora ainda precise ser aprovada pelo Congresso Federal em até 120 dias, cria uma incerteza regulatória no mercado, já que o texto pode ser alterado. Então, o Itaú BBA, ele vê essa medida provisória como um risco para a atratividade da ação da B3. Empresas como o XP e o BTG Pactual teriam um impacto mínimo direto por terem estruturas bancárias locais ou veículos offshore não abrangidos. Atenção aqui. Atualmente, a B3 com B3SA3 está aqui cotada a R$ 3,08, valorizando cerca de 29% nos últimos 12 meses. O PL no limite 14,52, mais caro para o próprio país. Lembrando que a B3, podemos dizer assim, não tem concorrentes, então é natural vermos um PL mais elevado. Mesma coisa para o PVP, 266% acima do valor patrimonial, mas a B3 é uma empresa
muito tecnológica, empresas com alta tecnologia sempre vão ter um valor patrimonial desvantajoso em relação ao seu valor de mercado. É natural ver isso. O que não é natural para a B3 é esse dividend yield de apenas 2,36%. É muito baixo para uma empresa do porte da B3, que tem visto seus lucros diminuindo e vai diminuir ainda mais. Agora, como ela reinveste muito do seu dinheiro justamente por ela ser uma empresa tecnológica, ela gasta muito dinheiro, ou melhor, investe muito dinheiro para se tornar cada vez mais eficiente. E aí sobra pouco para fazer pagamento de dividendos, que é baseado em cima do lucro líquido. E agora sim, vamos falar então de como essa medida provisória 1303 vai impactar a LCI, LCAs, JCP, criptomoedas, aluguel de ações e muito mais. E aí, vamos começar falando sobre os títulos isentos, que agora vão passar a ter uma alíquota de 5% de IR para os títulos incentivados. E por que fala que é um título incentivado? Porque eles promovem o desenvolvimento do país. Simples assim. Letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, os dois muito necessários, movem uma cadeia inteira de outros serviços agregados, empregos diretos e indiretos e todo um ecossistema para fazer com que o imobiliário funcione e o agronegócio também. Além disso, as letras imobiliárias garantidas, certificados recebíveis do agronegócio, e aqui já dá para perceber que vai ter um mau cheiro aqui nos fundos imobiliários, não é mesmo? Especialmente os fundos de papel. Além também das cédulas de produto rural, debêntures incentivadas, que ajudam as empresas a tomar empréstimos mais baratos no mercado, ou seja, ela mesma é o órgão garantidor, e as LCDs, diretamente o que eu estou falando, letras de crédito do desenvolvimento. E aqui inclui inclusive indústrias. Mas calma aí que tem mais. Tabela única de IR. Agora a MP visa acabar com a tabela regressiva do imposto de renda, aquela que incentiva o investidor de longo prazo, que começa em 22,5% até 180 dias e depois de 720 dias, ou seja, cerca de 2 anos, a alíquota cai para 15%. E ela, a medida provisória, quer mudar tudo isso para uma alíquota única de 17,5%, ou seja, incentivando o hot money, ou seja, o dinheiro rápido, e aumentando também a especulação aqui e desincentivando quem quer investir para o longo prazo. E esse impacto não é um impacto meramente por conta de especuladores, mas também afeta o próprio governo, que vai ter que lidar com mais saques dentro do Tesouro Direto, além das próprias empresas que oferecem títulos que acabam sendo impactados por essa medida aqui. Mas o governo disse que o objetivo das medidas é padronizar a tributação das aplicações financeiras, ressaltando, abre aspas, nada muda na tributação da caderneta de poupança, fecha aspas. Simplesmente o pior investimento que você pode fazer, porque literalmente você acaba perdendo dinheiro para a inflação, você ganha menos do que o seu dinheiro desvaloriza em relação ao que está no mercado, e naturalmente, é claro que o governo tem todo o interesse que você coloque o dinheiro na caderneta de poupança, pelas razões que já falei amplamente aqui no canal. Mas calma que vai mudar mais coisa. Também, aluguel de ações, com essa nova alíquota de 17,5%, vai valer também para as ações que hoje estão sujeitas à tributação regressiva de 22,5% a 5%. Criptomoedas, com a nova medida, vai ser tributada em 17,5%, ainda que garanta isenção para investidores com menos de R$35 mil em ativos virtuais por mês. E aí aquele negócio, criptomoeda não é um lugar para você ficar dando bobeira não. Então se você circular com esse dinheiro, ou seja, comprar e vender, dentro de um mês, você vai pagar 17,5%. E aí chegamos no JCP, de novo esse fantasma falando aqui do JCP, que o texto eleva de 15% para 20% de alíquota de IR. Mas tem um alento suave aqui nessa MP, que é considerado um ponto positivo. Ela está ampliando a possibilidade de compensar ganhos e perdas no mercado financeiro. Atualmente, isso é restrito à renda variável. Agora, perdas sofridas a partir de 2026 poderão ser compensadas com rendimentos de outras aplicações financeiras e perdas não compensadas podem ser usadas por até 5 anos. É claro, afinal de contas, o governo está com você enquanto você está ganhando dinheiro. Aí ele quer ser seu sócio para receber o dinheiro dele em relação ao seu lucro, sendo que ele não teve nenhum risco e recebe o seu dinheiro. Mas no momento que você perde dinheiro, ele dá as costas, só volta a conversar com você quando você der lucro de novo. Além disso, tem impacto para outras empresas, que são as bets e as fintechs. O texto aumenta de 12% para 18%, que incide sobre o faturamento das bets. Aliás, esse ponto aqui, na minha opinião, faz todo sentido, deveria ser até mais, o governo poderia arrecadar mais dinheiro em cima das bets, que eu sequer considero isso aqui algo que deveria ter no país. Mas deixa nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito das casas de apostas. E tudo isso é como alternativa para o aumento do IOF. Mas como eu falei, é absurdo pensar
pensar no IOF para arrecadação. Esse é um imposto regulatório e não tem característica, não tem objetivo de ser arrecadatório. E agora vamos falar da Taesa. Que história é essa dela pagar uma bolada de dinheiro a investidores da renda fixa? Lembrando que a Taesa é uma empresa do setor elétrico focada na transmissão de energia, ou seja, o filé mignon da energia elétrica. Ela realmente está num setor considerado ultra perene, ou seja, com receitas estáveis e previsíveis que torna a empresa querida por muitos investidores que buscam dividendos. Mas além das ações, a Taesa também oferece financiamento no mercado de renda fixa através dos debêntures, que são como títulos de renda fixa mesmo. E afinal, eu tinha mencionado que as debêntures para as empresas, elas mesmas garantem o pagamento da debênture. E é por isso que existem os órgãos de classificação de risco de crédito, como a Standard & Poor's, a Moody's, a Fitch e outras empresas, que acabam classificando a capacidade de crédito dessas companhias para elas conseguirem, então, dinheiro no mercado a taxas mais baixas. Afinal, se o risco é baixo, o pagamento é baixo. E é exatamente isso que a Taesa busca obter do mercado, um financiamento barato. E isso através da debenture, que acaba sendo um título de renda fixa. A taxa indicativa de remuneração é de IPCA mais 7,14% ao ano. E no caso dela, são debêntures incentivados, ou seja, são títulos de dívida que as empresas emitem para captar esses recursos para projetos de infraestrutura, como as linhas de transmissão da própria companhia. A grande vantagem para o investidor, pessoa física, é que o rendimento é isento de imposto de renda até a data de gravação desse vídeo, né, pessoal? Porque acabamos de falar amplamente aqui da medida provisória. Ou seja, o lucro que você tem com elas não é tributado, mas é importante lembrar essa questão que não conta com a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, como alguns outros investimentos possuem. Então, para a Taesa, é importante fazer esses adiantamentos, que isso reforça a imagem da companhia como uma empresa que não só gera resultados consistentes para os acionistas com os dividendos, mas também com seus credores de renda fixa. A emissão desses debêntures incentivadas é uma forma eficiente da empresa captar recursos a longo prazo para projetos de infraestrutura que exigem muito capital. E a Taesa possui sim um excelente histórico de pagamentos desses títulos e, obviamente, do uso do dinheiro também. Fato esse que ela elevou o payout neste ano. Lembrando que o payout é o percentual que se retira dos lucros da empresa para fazer pagamentos de dividendos. Atualmente a Taesa, com as ações Unity, TAE11, são uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais, está aqui cotada a R$ 34,18, dura na queda para cair. 9,47% é a rentabilidade, ou seja, a valorização de quem investiu nos últimos 12 meses. O PL é muito bom, 6,95%, e o PVP mostra que ela está 60% acima do valor patrimonial, com um dividend yield de 8%, mas aumentando, afinal de contas, como eu expliquei, o payout da companhia aumentou para o ano de 2025, e se você quiser que eu traga um conteúdo dedicado a respeito dessa empresa ou qualquer outra, é só deixar nos comentários abaixo. Afinal de contas, aqui no Ativo Virtual você já sabe que você pode influenciar a agenda do canal, basta de você deixar qual empresa você gostaria que eu trouxesse um vídeo específico sobre ela, e ajuda muito se você deixar o código da empresa. Então, mesmo que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. Não é porque o seu colega de repente deixou que você não vai deixar também. Deixe, porque ajuda a contabilizar e aumenta a possibilidade de eu trazer um vídeo sobre a empresa. E agora vamos falar do Nubank. Muita gente investe no Roxo 34, que é a BDR do Nubank no Brasil. Lembrando que o Nubank tirou a listagem das suas ações e ficou apenas internacional, por assim dizer. E aqui temos essa opção de investimento, que é a BDR, do Roxo 34. E ela já tem a quarta marca mais valiosa do Brasil, sendo que o Nubank é um neobank, ou seja, um banco digital, que chegou no mercado brasileiro com a proposta de desburocratizar o setor financeiro e oferecer serviços digitais e acessíveis. Então, em poucos anos, acabou conquistando milhões de clientes, desafiando bancos tradicionais, os grandões, e mudando a dinâmica do mercado. Agora, o Nubank alcançou um marco impressionante. Segundo a consultoria inglesa Brand Finance, o Nubank chegou a 4 bilhões de dólares de valor de marca no mercado, disparando simplesmente 195% em apenas um ano, saindo de 1,35 bilhão de dólares no ano de 2024, e tem matéria no canal falando sobre isso aqui também, que já tinha sido uma comemoração para o Nubank, para 3,99 bilhões de dólares em 2025. Isto é, mais de 22 bilhões de reais na captação atual. Com isso, o Roxinho subiu 10 posições no ranking das marcas mais valiosas do país, se tornando a quarta mais valiosa. Nas palavras da Brand Finance, ela trouxe, abre aspas, esse é um aumento extraordinário, pode ser atribuído a um modelo de negócios inovador que prioriza a experiência do cliente, a oferta de produtos financeiros simples e digitais
a sua capacidade de se conectar com um público mais jovem e digitalmente engajado, fecha aspas. Ela ainda concluiu, abre aspas, sinaliza uma tendência mais ampla no setor financeiro brasileiro, fecha aspas. Com o aumento da penetração da internet e a demanda por serviços acessíveis e de baixo custo, estão acelerando a migração para o banco digital. Mas é claro, entre as marcas mais valiosas do país, olha só quem vemos aqui. Em primeiro lugar, o Itaú com 8,6 bilhões de dólares, depois Banco do Brasil com 5,2 bilhões. Isso aqui já dá uma boa ideia. Por que eu sempre falo tanto do Itaú e eu sempre relembro que no final do ano de 2023 eu havia mencionado que iria aumentar o pagamento de dividendos e a empresa ia continuar valorizando no seu patrimônio. Mas muita gente resolveu seguir o Barça. Pois é, tá aqui o resultado. Bradesco, 4,7 bilhões de dólares, e aqui chegando então o Nubank, batendo na porta, se aproximando do Bradesco, com 4 bilhões de dólares. A Caixa com 3,7, Petrobras com 3,6, Localiza 2,6 bilhões, a Vale com 2,5, a Vivo com 2,1 e a Sadia da BRF com 2,1 também, se tornando a marca mais forte do Brasil neste ano, ou seja, a marca com mais capacidade de influenciar as decisões de compra e a percepção dos consumidores. Isso aqui vale muito mais do que o próprio valor de mercado nesse momento. E aqui podemos ver então as 10 marcas mais fortes do Brasil, iniciando pelo Nubank, depois a Sadia, a Porto Seguro, Caixa, a Azul, a Gol, o Banco Inter, que também tem a sua BDR no mercado, INBR 32, a Brahma, a Perdigão e a Vivo. Quem tiver interesse de saber ou de investir no Roxo 34, é só ver aqui, BDRs cotada a R$ 11,01, valorizando 5,56% nos últimos 12 meses, não paga dividendos, não é esse o propósito, porque, como eu expliquei, fintechs têm outros custos e não sobra dinheiro no caixa. Ela precisa se reinventar e se reinvestir, muitas vezes patrocinada, e a Nubank, o Banco Nubank, começou a dar dinheiro no final do ano de 2024. PL estratosférico, 26,87, como eu expliquei também. Esses números são estourados para empresas de tecnologia e não seria diferente para o Nubank, que precisa ser ultra tecnológico, caso contrário, ele não consegue competir no mercado. PVP de 571% acima do seu valor patrimonial. E agora vamos falar da CPFL Energia, com CPFE 3, que vai pagar 900 milhões de reais em dividendos neste mês. Lembrando que a Datacom foi no dia 30 de abril, mas para facilitar a visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos ir aqui no site do Ativo Virtual, na exclusiva para membros, no radar de pagamentos, onde aqui temos a empresa que anunciou no dia 29 de abril o seu dividendo. Teve Datacom no dia 29, realmente aproveitou essa oportunidade quem estava antenado na CPFL Energia ou aqui no Ativo Virtual, e o pagamento vai ser nesta quarta-feira, dia 25 de junho, no valor de 78 centavos por ação ordinária, CPFE 3, gerando uma rentabilidade líquida de 1,93%. Exatamente como traz aqui na matéria, que é o pagamento da primeira parcela. Atualmente, CPFE 3, essa cotação dos R$ 40,61, está valorizando imensamente, 33,12% nos últimos 12 meses. É uma pena, realmente, que a maioria dos investidores fique buscando apenas as mesmas empresas no mercado, quando a gente tem empresas de altíssimo valor e que estão realmente sendo muito reconhecidas pelo próprio mercado da Bolsa de Valores. Vejam só como ela está valorizando. Mas é empresa praticamente não pedida aqui no canal e eu me esforço de trazer em conteúdos rápidos, como esse aqui do Giro Rápido do Mercado, para tentar estimular a nossa comunidade a ter interesse por outras empresas. O PL é muito bom, 8,75, como podemos ver. PVP mostra que ela está 110% acima do seu valor patrimonial e dividend yield de 6,88%. Mas vá deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual.